Muito boa noite, você que nos acompanha toda terça-feira aqui às 9 horas da noite no nosso excelentíssimo Vinho Pode. Você Cast. Eliana Orlovas, como estás, Muito Eliana boa Orlovas? noite, sempre muito bem ao seu lado, Sérgio. Muito bem ao seu lado, mas nós temos uma pessoa ilustríssima. Por favor, faça as honras de... Marcelo Cabianca. Ô, Marcelo Cabianca. Boa noite a todos. Não, cadê aquele olá, que tal? Olá, Sergito, que tal? Olha, eu tenho um enorme prazer de fazer esse programa com vocês. Eu me sinto tão bem aqui com Nós vocês. também, Sérgio. Eliana Orlovas, eu posso te dar o direito, ou a escolha, ou o que você desejar para apresentar o nosso nobre convidado. Hoje essa mesa aqui Realmente. está com um peso gigantesco. Realmente. Aqui nós temos hoje um convidado ilustríssimo, uma das personalidades mais importantes do nosso mercado do vinho. Até assim, para fazer um suspense, né? Porque a gente não pode ir direto, né? Vamos fazer um suspense, né, gente? Certo. Então tá, para fazer um suspense, ele é graduado pela Universidade de Caxias do Sul. Começa aí. Opa! Tá. Ele é formado, especializado pela FISAR da Itália. E, como se não bastasse, né? É um juiz internacional reconhecido pela ITWO, que são órgãos respeitadíssimos na nossa área, um dos maiores sommeliers do Brasil, Gil Batista. Gil Batista! Boa noite, obrigado pelo convite, viu? Me sinto muito honrado de estar aqui nesta noite com vocês. E eu espero poder esclarecer aqui as dúvidas, né, que o pessoal geralmente tem dentro do mundo do vinho. E eu fico à vontade aí para vocês perguntarem o que vocês... Gil, é uma honra ter precisarem. você aqui, A viu, honra é toda Gil? minha, E pode assim, ter certeza. antes de começar a te perguntar qualquer coisa, eu preciso mostrar para vocês, gente. Eu ganhei um presente incrível aqui. E claro, o Gil, como o super master sommelier, ele vai fazer a honra de abrir este vinho maravilhoso que a gente está trazendo aqui, que é comercializado pela Vila Cabianca. Um vinho espanhol, um Crianza de La Mancha. Olha E hoje aí. nós vamos degustar juntos. E olha, gente, dá uma olhada nisso. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é ferramenta altamente profissional. Estou me sentindo lisonjeada. Eu ganhei do Gil, da RG do vinho, que vocês vão entender o que é este lindíssimo abridor. Opa! E o Gil vai fazer as honras de abrir o nosso vinho, enquanto a gente vai aqui com as ilustres perguntas, né, da noite. Maravilha. Deixa eu falar então desse abridor. Esse é o abridor oficial de um sommelier, né? Que normalmente ele utiliza no mercado, num restaurante, num hotel, num campo de trabalho. O sommelier ele é composto de 2 estágios, né? Vocês vão perceber quando eu abrir a garrafa. E todo abridor desse aqui, ele tem um canivetinho. Todos eles vêm um canivetinho. E aí entra uma questão aqui muito interessante. Como a gente vai abrir esse vinho para degustar, né, Eliana? Com certeza. Então eu vou mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante. Quando você está num local que você vai degustar um determinado vinho, seja num restaurante, ou seja até na sua residência mesmo. Opa, boa. Né? Não é legal você chegar com um vinho e colocar ele na mesa de qualquer jeito, virado rótulo ou contra-rótulo para os seus convidados, né? Não é elegante isso aí. É bacana quando você pega o vinho, traz ele com o maior carinho do mundo, até porque isso aqui é uma criança, e a gente tem que tratar ele como uma criança Faz mesmo, todo né? sentido, Gil. Então, traz, uma vez colocado o vinho na mesa, sempre mostrando o rótulo para os seus convidados, né? E como é que nós vamos proceder aqui a abertura do vinho? Então, nós observamos que ela tem essa cápsula, que é a roupa do vinho. Uhum. Ela tem aqui em cima essa aberturinha aqui, que muita gente abre o vinho com essa cápsula aqui em cima. O que não é legal, porque às vezes esse vinho, ele tem aqui, ele é com tampo de metal, e isso não é bom para a saúde. Por isso que é sempre indicado
sempre abrir o vinho cortando no gargalo, ou seja, aqui. Ok? Gil, ainda quando bem que você está mostrando, Gil, porque eu passaria vergonha se eu estivesse fazendo isso agora. Totalmente, Aliás, né, Serginho, aliás, eu fui jantar uma vez na casa de um amigo meu, É. de poder aquisitivo bem alto, e ele veio com a garrafa de vinho assim, ó, como se estivesse trazendo um frango pelo pescoço. Pendurada a garrafa. Uma isso coisa aí. maluca. Eu falei, meu Deus, Que o que está tratamento é acontecendo? Que esse, tratamento né? é esse, com o coitado do vinho, né? O que ele te fez, né, Gil? Lembrando, gente, ele fala isso aí porque Eliana sabe, vocês sabem, lembrando que o vinho é um ser vivo. Sim. Né? E não é legal você pegar uma criança, um ser vivo e ficar chacoalhando ele, ou rodando ele na hora da abertura do vinho. Tem gente que pega a garrafa de vinho e faz isso. Uhum. Tô Fica falando rodando. que eu ia passar Não vergonha. é legal isso Ei, aí, Marcelo. isso é Então feio. presta bastante atenção, Serginho. por favor. Outra coisa também, jamais pegar a roupa do vinho e fazer assim, ó, tirar ela toda e jogar fora. Tem muita gente que faz isso. Ah, não precisa, isso é frescura. Não é frescura. Isso é uma coisa que faz parte da educação vínica. Então, quando você vai abrir o vinho, você pode deitar um pouco assim, não tem problema nenhum. Eu tô sentado aqui, se eu estivesse de pé, eu não deitaria. Ficaria... Ficaria de pé fazendo esse serviço. Mas aqui sentado, o que você vai fazer? Ó? Todo canivetinho tem uma serrinha. Você vai fazer o primeiro corte aqui, né? Corta, depois vira o canivete, com cuidado para você não rasgar sua mão. Aqui você dá um cortezinho, ó, vertical, ok? Ó, você tá com a cápsula fora do... Opa, não cortou direito aqui. Tá? Você tá com... O vinho continua com a roupa, você tá com o lixo na mão, porque isso aqui é um lixo, beleza? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar isso aqui, nunca deixa na mesa, porque isso é uma falta de higiene, falta de educação, e é deselegante você fazer isso aí. Então, o normal, o que é? Você pegar um guardanapo, limpar aqui em cima antes de introduzir a haste do canivete. Ok? Por quê? Porque, geralmente, esses vinhos aqui, eles ficam adormecidos, dependendo do armazenamento dele, ele acaba criando aquela poeira em cima, aquela teinha de aranha em cima, que não fica muito... Ou um pequeno bolor, né? Então, agora vamos lá. Para abrir, ó, você percebe que esse canivetinho aqui, ele tem uma pontinha. Essa pontinha você vai colocar ela sempre no centro da rolha, ok? E aqui você vai rodar o canivete, nunca a garrafa. A garrafa você não pode rodar. E você mostrando sempre pro teu convidado o vinho que ele vai tomar. Só olhando o rótulo aí, vendo... Exatamente. Então, primeiro estágio, ó, percebe? Ele tem um primeiro estágio que nós vamos abrir. Opa, vamos puxar. Não. Quer ficar de pé, Gil? Acho que é melhor, porque de sentado ninguém merece. Não, foi. Abrir vinho. Primeiro e aqui o segundo. Ok. Ok? Ó, outra coisa que não é legal é você fazer puff. Sabe aquele puff na rolha? Outra vergonha. Você faz Uma vergonha isso alheia aqui. Olha, tá demais pra mim hoje. Então, você já viu nos restaurantes, quando o pessoal pega a rolha e faz assim, né? O profissional, geralmente, o sommelier, ele pega a rolha, tira, coloca no pires ou então dá para a pessoa que fez o pedido do vinho. Na verdade, não é para você pegar isso aqui e ficar cheirando, até porque não tem nada a ver isso, entendeu? Você não é um profissional do mundo do vinho, então não fica legal você ficar cheirando. Mas eu cheirava mesmo assim, viu, Gil? Hoje... Eliana, Muito obrigada. seu abridor. Então, é importante, porque você faz isso aqui, ó. Quando você pega a rolha, você vai observar se a rolha está molhada, porque isso já determina que o vinho estava armazenado de uma forma correta. Porque esses vinhos, geralmente com rolha, principalmente rolha de cortiça, né? Que eles são armazenados de uma forma vertical,
o que que acontece? Vai ressecando a rolha, vai ressecando, ressecando, e o ar é o maior inimigo do líquido, do vinho. Quando entra o ar, existe uma chance muito grande de você começar a deteriorar o vinho, entendeu? Ele vai perdendo, vai avinagrando. Essa é a grande verdade, né? Então, se você deixa ele armazenado no sentido horizontal, né, você não corre esse risco, porque o líquido ele vai impedir do oxigênio entrar e danificar o teu vinho. Ok? Muito bom. Começamos em altíssimo Altíssimo estilo, meu. estilo, Uma ótimo, aula bonito. maravilhosa. Pegar isso aqui para você. Por favor, por favor. Claro, claro. Bom, por favor. outra coisa Marcelo, por favor. que é legal, que é muito importante, gente, é o serviço do vinho numa mesa, né? Você está principalmente na sua casa. Você convida uma galera para vir na sua casa para um jantar. E muitas pessoas não se atentam a esses detalhes, né? Então, abre o vinho de qualquer jeito, não se incomoda Então, é muito normal e deve ser assim. Você pega a garrafa, você já vai servindo para todo mundo? Não. Por que não? Você tem que experimentar o vinho. O bom é você mesmo, você vai lá, ó, você faz lá no seu cantinho lá, põe um pouquinho do vinho aqui, você faz a avaliação do vinho, né? Vê se o vinho está com uma temperatura boa, se ele não está tendo nenhum aroma desagradável, se na boca também ele não tem aquelas características ruins de um vinho estragado, entendeu? Ó. Poxa, que criança, né? Que criança, né? Exatamente. Então, o que que você vai fazer? Aí Você vai começar, então, a servir seus convidados. os teus convidados. E como é que você faz isso? Se na mesa tem pessoas idosas, tem crianças, jovens, né? Não crianças, tem jovens que já podem tomar um vinho. Tem pessoas de meia idade. Por onde você acha que você deve começar? Tem homens e mulheres. Eu iria primeiro para as mulheres mais idosas, Sim, depois as mais jovens, Sim. depois as mais jovens ainda. Maravilha. E depois eu vou para os homens na mesma sequência. na mesma sequência. Parabéns. Esse Sensacional, Marcelo. Coisa é isso aí já que é o... ancestral essa. A tua que é cabianca, né, meu? Beleza. Agora, outro detalhe mais importante. Como que você serve? Qual a quantidade que você vai servir na taça para cada convidado seu? Você sabe, Serginho? Eu calculo um golinho. Sabe por quê? Aí eu coloco pouco para todo mundo e coloco bastante para... Eu vou Você pode passar sua taça, Eliana, por favor? Então, quando você vai servir o vinho, não é legal você ficar cruzando o vinho na mesa. Então, você é um anfitrião, levanta da sua cadeira, vá até o convidado, começando com a pessoa de mais idade, conforme o Marcelo falou, né? E você nunca vem na frente da pessoa, você vem sempre por trás da pessoa, servindo pelo lado direito, ok? Então, vamos supor, aqui está o meu convidado, certo? A taça dela está aqui, eu vou vir por trás dela, aqui eu vou servir o vinho, nunca encostando a garrafa aqui, que isso não é legal, é feio fazer isso. Você tem uma distância, né, que você vai servir, ó, 1/3, mais ou menos, vira, para não respingar, se quiser um guardanapo, é ótimo também, e assim você faz a rodada para todos os seus convidados, entendeu? Eu estou feliz que eu sou a única mulher, porque essa história de vir do mais velho para o mais novo, eu já comecei a ficar bem Porque preocupada. foi pela mulher. Então Pronto. tudo bem, já que eu sou a única Mas mulher lá aqui. em compensação, agora com o Marcelo Já muda um pouco, né? Apesar de eu não ser o mais velho daqui, tá? Faz sentido. É Faço o parte nosso do filmmaker grupo. Marcelo, né? Outra coisa que é muito importante, gente,
vocês podem observar, isso acontece muito, às vezes, até em restaurante. Alguns profissionais que não têm, ou trabalhadores, né, vamos dizer assim, que não têm esse conhecimento, eles pegam, por exemplo, vê que a garrafa tem um furo no fundo da garrafa. Aí o cidadão vai lá e pega a garrafa e põe o dedo aqui Sim, sim. embaixo e serve dessa maneira. Tem pessoas que põem até a mão para trás, achando que é Isso. elegante fazer. Isso é um perigo. Isso não se deve fazer, entendeu? Porque você pode causar um acidente na mesa. Sim, Você pode perder a força nos seus Sim. dedos aqui na sua mão. sim. Você faz um estrago, às vezes, numa Verdade. mesa que está bonita. Então, é sempre pegando o vinho com firmeza, com segurança, sem precisar tampar o rótulo. E sempre que servir, sempre mostrar o rótulo para o teu convidado. Você pode servir assim, né? Roda a garrafa e assim sucessivamente. Quando terminar, você vai colocar o vinho no local, porque às vezes alguém não percebeu o vinho que você está servindo. Então, é uma oportunidade bacana dele, dali onde ele está vendo o vinho que ele está sendo. Gente, que aula, hein? Mas Olha, nós olha. mal começamos Olha. a entrevista, já, meu Deus, Eu que não aula vejo a é hora de essa? chamar a Claudinha para um jantar para eu poder fazer. Tem que exercitar agora, né, Serginho? Evidentemente que tem muita gente que acha que é frescura isso aí, mas não é. Isso faz parte de um ritual elegante, bacana, de uma educação, né? Você imagina você ouvindo Pepino de Capri, champanhe, por exemplo, num ambiente à luz de velas, né? Maravilhoso, E maravilhoso. tomando um vinho bacana e a pessoa fazendo um estrago desse na mesa aí, sem usar esse certeza, ritual com certeza. maravilhoso. E agora né? olha a responsabilidade, né, do Gil aprovar um vinho da Vila Cabianca. Veja só, olha, Nós vamos olha, degustar esse vinho aqui olha agora. o medo, né? Normalmente o criança ele passa por um estágio de 24 meses, me parece, Este né? tem 12, Tem 24 é o necessário, É o mas necessário. ele tem 12 de barrica e o resto de garrafa. Ah, Então, é até bom legal. que o Gil abordou esse assunto, Sim. porque todo mundo acha, ele até brincou com a questão do criança, mas Sim. o criança não significa que o vinho seja jovem. Sim. O criança, ele significa a criação. Exatamente. E ele, na verdade, faz parte de uma região que é La Mancha, que é a denominação de origem, né, um registro, onde existe um protocolo muito rígido de produção, de vinificação, né? Então, Sim. por isso que ele é um criança. As pessoas até falam assim, vou Sim. comprar um criança porque é um vinho jovem. Não significa isso, né? Na verdade, então é só esclarecimento para vocês, né? Para que quando se dirigirem à compra de um criança, não entenderem o criança como um vinho jovem. Muito pelo contrário, ele é um vinho afinado, né? Aí durante 24 meses para ir para o mercado, para ir para a prateleira. Maravilha, isso mesmo. Inclusive, nós aqui no Brasil, a gente opta assim, muito para os vinhos argentinos, os vinhos chilenos, né? E deixa de conhecer diversos exemplares de outras regiões. E a Espanha tem diversas regiões com vinhos maravilhosos. Evidentemente que nós temos a Rioja, que é uma região que foi assim mais badalada por muitos anos, né? Mas os primeiros a cultivar vinhos na Espanha foram da Ribera del Duero, Sim. que hoje, inclusive, faz frente com a Rioja, né? Rioja, assim, até como curiosidade, né? Os dois DOs da Espanha Sim. são Rioja Sim, e Priorá. sim. Que são os dois DOs, que é onde se realmente se produzem esses vinhos dentro DO desses... são o quê? São as denominações de origem. Denominações Eles de seguem origem, como se fosse um olha aí. ISO, Serginho. Entende? Então é uma normativa. É uma normativa. Exatamente. E você tem que obedecer, senão você não consegue Tá fora. exportar nem importar algumas coisas, né, que você precisa. São as boas práticas, é o reconhecimento. Quem produz esse vinho é uma bodega muito tradicional e ele é orgânico. Isso que é legal. Ah, que Ele é legal. orgânico. Agora a eu vou bodega pegar vocês aqui Vamos agora. lá. Bom, mas mais Pega. ainda, Gil? Eu tô aqui, ó. Então, antes de nós... pode, não tem problema, você é Já mulher, fui. gente... quando... na cabeça de vocês, o que vocês acham que o vinho ele tem que nos proporcionar? Você toma vinho por tomar? Não, Você toma pra vinho mim, assim, para tá- que ele te proporcione o quê, por exemplo? Tá ligado meus mecanismos de prazer, de satisfação, de curiosidade, de uma série de fatores. Você também, Me Marcelo? traz também, né? Porque a gente compartilha a gente troca muita ideia com relação a isso, né? Aham. Mas também me remete ao local.
né, eu procuro imaginar o local, a origem do vinho, Sim. e procuro imaginar aquelas notas, aqueles sabores, né, aquela vivência de estar lá tomando esse vinho produzido daquele local. É o que me remete que me traz essa curiosidade. Ah, legal. A Você, mim, Sérgio? por exemplo, Gil, é engraçado porque você pode tomar qualquer outra bebida com pessoas que você conhece, mas o vinho parece que é só com quem você tem intimidade, pessoas boas ao seu lado. Então, sempre que eu estou tomando vinho, né, isso vem desde a minha infância com a minha mãezinha, que é italiana, então eu estou com pessoas boas na minha mesa, né? Legal. E essa mesa aqui, ela representa muita coisa para Sim. nós, né? Com certeza. Mas assim, teve um elemento na Grécia que ele separou 10 taças e ele foi qualificando cada uma delas, né? Mas separou 3 que são as principais na cabeça dele. Então, a primeira taça que ele separa é o que tem que realmente nos proporcionar, que é... O brinde. Não. Não? É? Saúde. 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 É a saúde. A saúde. Então, essa é a primeira taça que ele... Então vamos lá. Desculpa, eu acabei degustando antes, não tem foi problema. de bom tom, mas é o hábito de provar o vinho para ver se o vinho tá bom. Outra coisa que é interessante, quando você brinda, não é legal você brindar e tem muita gente que faz isso. Brinda e põe o vinho na mesa. Tem que ingerir. É muito feio isso. Então, você brinda, você bebe. Né? Isso faz Sim. parte do ritual. Mas tem a segunda taça. Vocês acham que ela poderia nos proporcionar o quê? Eu iria logo para felicidade, viu? Eu acho Uma só palavra, 2 palavrinhas. que traz um pouco mais de descontração, intimidade, É. porque indo nesse caminho que você falou, Sérgio. Sim. É. E, Pra mim Eliana? também. Então, a segunda taça que ele fala, gente, é para proporcionar o prazer e o amor. Porque é muito bacana você tomar um vinho no lugar certo, com pessoas certas. Boa. Ou com uma pessoa, ou com demais pessoas, né? Que te agradam, que tem, como agora, nesse momento aqui, que bom. prazer, Que prazer imenso tá Nossa. podendo degustar esse vinho aqui com vocês. Então, para mim, é um prazer imenso isso aqui. Então, essa é a segunda taça. Mas a terceira taça dele, que é o complicado, né? Ou é o melhor para muitos e o pior para outros. Ela Que tem seria? o sono. O sono. Muito bom. E traz Muito um sono gostoso. gostoso. Por isso, gente, que o vinho não é para você tomar como cerveja ou outros Sim. tipos de bebidas. E tem gente que fala assim, não, hoje eu vou encher a cara no vinho. Vinho não é para isso, Não. desculpa. Com certeza. Quem tem esse pensamento deve tirar isso da É mente, verdade. porque vinho não é isso. O vinho é uma bebida romântica. Verdade. É uma bebida muito prazerosa, uma bebida que ela é considerada o elixir dos deuses, né? Com certeza. Então é uma bebida para você realmente ter prazer, principalmente com um bom prato, uma boa comida e principalmente Boa acompanhado de companhia. boas pessoas, É um isso aí. ambiente bom, né? O lugar certo, né? O momento certeza. certo. Bárbara, nossa, porque a gente está aqui, eu tô surpresa, porque na verdade não dá nem vontade de fazer entrevista agora, porque a gente está aqui aprendendo e recebendo tanto conhecimento. Eu fico imaginando, né? É assim, a nomenclatura sommelier, né, já combina com Gil Batista. Né? Você fala, não parece que é uma coisa só, sommelier Gil Batista? Ele vai embora, né? Porque o que você ensinou aqui para nós hoje, tenho certeza que quem vai assistir vai tornar a vida das pessoas que tomarem o próximo vinho da Vila Cabianca Diferente. muito com certeza. diferente. Que bom. Porque vira uma experiência, né? Sim, sim. E o vinho parece que fica até mais prazeroso quando você segue esses rituais. Sim, verdade. Ele Fica de até uma mais certa interessante. maneira, eu sei que é uma palavra que hoje é meio clichê, né? Mas ele empodera as pessoas. Com certeza. Ele empodera as Com pessoas. certeza. Ele, não importa se você está trocando isso num ambiente social com outras pessoas ou se você está consigo mesmo, Sim. né? Ele sim. também te empodera naquele momento. Sim. Né? Você... Outra coisa muito importante, Eliana, que é bom ressaltar isso aqui nesse momento aqui, tem pessoas que às vezes pegam uma taça de vinho
e pega errado. Isso você vê muito em novelas, em filmes. A pessoa pega a taça pelo Gil. bojo. Isso é verdade. E às vezes as nossas mãos, elas estão suadas, estão carregadas de algum tipo de gordura, alguma coisa, e você vai marcando a tua taça e você não percebe. Quem está na sua frente, começa a enxergar a tua taça com os dedos. Então, não é legal isso. Por isso que existe a haste, ó. Isso aqui é exatamente para você não ficar pegando no bojo da taça e não ficar marcando ela. Também não altera, né? a temperatura. E também Eu ia altera, perguntar exatamente e isso, também Gil. altera a temperatura. Uhum. É isso aí. Entendeu? Nossa mão é quente. Aham. Isso aí. Né? Ela vai acabar alterando. Outro detalhe muito importante, quando você toma, você está num almoço, tem pessoas que não se incomodam disso. E vai lambricando, vai tomando aqui, e vai virando, e vai virando, e vai virando. Daqui a pouco você vê a taça tá inteirinha borrada em Então cima. a minha tá assim. Isso é muito ó. feio, Gente, entendeu? Olha que feio. Olha, a minha Por tá isso por que causa eu nem do coloquei batom hoje. Que bom. Eu ia Mas colocar, o ainda bem. Que... Olha, e é uma coisa que eu preciso bom. conversar com o Gil depois dessa entrevista à parte, porque me disseram que assim, a mulher não pode deixar a marca do batom na taça. E eu não consigo fazer isso, então eu preciso aprender com o professor. Como que eu faço isso para não deixar a marca do batom na taça, porque eu ainda não consegui. É só olhar para mim, para o Marcelo e para o Gil, você vê que a gente não deixou uma Pois é. Às vezes menos mais, né? Por isso que às vezes a mulher vai muito no banheiro, né? Não é? Vai Pois correndo é, lá, pois dá uma limpadinha lá. Pois é. Então, e aí o Serginho estava até mencionando essa questão, né, do ser sommelier, porque Sim. não é só sommelier, né? Sim. É um dos Gente, grandes juízes que a gente tem no mercado do vinho hoje. A tua apresentação foi maravilhosa. Mas né? assim, Serginho, segue Aliás- com a sua pergunta. Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Gil, você chegou, você alegrou o ambiente. Você, Obrigado, você Serginho. assumiu, né, a energia desse lugar. E aqui é muito gostoso estar com você. Te agradeço demais, viu, Nossa, eu que por esse agradeço. carinho de você estar aqui com a gente hoje, viu? Que bom, eu que agradeço imensamente, estou muito honrado por isso, né? Pelo convite da Eliana, que é uma grande profissional, ela, o Marcelo, a gente está sempre se encontrando por aí nos Sempre, eventos, né? Sempre. E São pessoas maravilhosas, são né, Gil? maravilhosas São demais, viu? Demais. E você me falou sobre o sommelier. É o que é um sommelier? Então vamos lá. É uma profissão, Gil? Ó, na verdade é assim, sommé vem da França, que eram aqueles puxadores de carroça, né? Era um serviço braçal, né? Depois vem o sommelier, que também é um nome francês, né? Que é aquele elemento que começou provar determinadas bebidas, principalmente o vinho, né? Na Europa. Mas existem várias situações, dentre elas é citado na Bíblia, inclusive, né? Na Bíblia é citado que Neemias, salvo erro, ele servia o rei, né? Ele era um servidor do rei. No outro detalhe que tem também na Bíblia foi o primeiro milagre de Cristo, quando ele fez a água se transformar em vinho, que o mestre falou, como? Você serviu o melhor vinho depois, né? Ficou indignado. Geralmente serve-se o melhor vinho, né? E depois vai servir. E ele ficou indignado com aquilo. Isso quer dizer que ele tinha conhecimento, né? Ele era um sommelier, né? Mas hoje esse nome sommelier, que não tem uma tradução para esse nome, na verdade, né? Sommelier, a gente conhece porque foi um nome colocado por um serviçal, uma pessoa que trabalha no mundo do vinho, né? Mas o sommelier mesmo, ele tem que ser completo. O sommelier não é um sommelier só de vinhos. Para você receber esse título de sommelier, você tem que entender de cachaça, de cerveja, de chá, de charuto, de gin, de água, Até de azeite. né? De azeite, de tudo. Tudo que se bebe, né? como dizia aquele ex-prefeito nosso aqui, porque você bebe, né? Bebo porque é líquido. Porque é líquido, se fosse sólido, como Eloísa. É isso aí. Não é verdade? Então, mas é bacana. Agora, aquela pessoa que presta o serviço como sommelier, que, aliás, eu tenho muitos alunos que ganharam até premiação em restaurante, por quê? Seguiram as regras que a gente ensina, né? Primeiro, a pessoa que vai trabalhar com vinho, ele tem que estar sempre com as unhas cortadas, né? Sempre limpo,
não é legal você ir trabalhar barbudo, né? O poído, né? Não toma um banho de manhã, chega lá com aquele cheiro e vai servir a pessoa, abre as asas ali, não é legal, Complicado. né? Outra coisa que E não a é gente bacana, vê muito isso acontecer, tem muito né? isso em restaurantes finos. Eu já tive problema Muito. com isso aí que você não tem noção. Então, outra coisa não deve nunca, vai trabalhar, não enche de perfume que você acaba estragando, às vezes, um profissional que está ali Sim. querendo sentir os aromas do vinho. É verdade. Mas o sommelier está ali perto com aquele perfume que está te incomodando e é deselegante também. Você falou, meu, dá licença que você está me atrapalhando, né? Vamos um pouquinho mais para lá, por Para lá favor. um pouquinho. Os excessos, né? Os excessos, Os tanto para excessos, menos quanto sim, para mais. Exatamente. Agora, o vinho, necessariamente, o prazer do vinho, né, quando ele é servido corretamente por um profissional, ele tem que ter uma temperatura adequada, né, tem que estar numa taça também adequada, porque já pensou, você pede um vinho de um determinado valor, o cara vem com um copo americano lá, não fica legal, né? Aí vem com uma taça de vidro também, e a gente não vai deixar de tomar, porque tem lugares que não tem condições de comprar uma taça de cristal. Mas é muito mais prazeroso você tomar um vinho numa taça de cristal do que numa taça de vidro, sem dúvida nenhuma. Gil, e Na taça assim, correta. só na continuidade, né, dessa dúvida Sim. do ser sommelier, né? Sim, As pessoas, normalmente, elas têm vergonha de ir até um sommelier e perguntar se tem sim. alguma dúvida. Eu vou comer esse prato, eu tenho interesse hoje em escolher este prato, a minha mesa, Sim, né? sim. E a pessoa não sabe da importância, né, do conhecimento que este profissional tem para orientá-la. Então, eu Exato. queria que você falasse assim um pouquinho sobre isso, Lógico, sabe? é bom esse tema, Eliana, pelo seguinte, porque eu mesmo, que sou um profissional do mundo do vinho, tenho um vasto conhecimento aí de muitos vinhos, muitos rótulos. Eu chego às vezes num restaurante que eu não conheço a carta, eu procuro saber quem é o sommelier daquele local e peço informação para ele, por que não? Perfeito. Né? Por favor, você pode me orientar aqui, eu vou pedir um determinado prato, né, da casa, o que você me indica aqui? Qual o vinho que você me indica? E vou respeitar, evidentemente que se ele me indicar um vinho que eu conheço, ou me indicar um vinho que depois não vai bater, eu não vou também achar ruim com a pessoa, mas é legal você chegar, porque aquela pessoa já conhece a carta, ele conhece os pratos da casa, então ele vai te dar uma indicação legal. E por isso que tem o sommelier na casa, ele é contratado exatamente para poder orientar o cliente, né? O que servir, né? O que é que ele vai tomar, afinal de contas, ele está pagando, né? E também não é legal você entrar num restaurante, por isso que é bom você chamar o profissional e pedir para ele uma orientação. Você chega no restaurante, chega lá o bacana, vai pelo preço às vezes do vinho, pede o vinho, aí não tem conhecimento, não gostei. Aí começa a criar problema, né, com o dono do restaurante, não quer pagar o vinho, porque acha que o vinho está com problema. Então, por isso que às vezes o sommelier entra em cena numa hora dessas. Deixa eu ver se está mesmo. Ele vai lá, faz a prova. Não, esse vinho, meu senhor, não está estragado. O vinho está bom. É ele que não soube fazer o pedido, né? Exatamente. Entendeu? Então, o sommelier, Faz todo ele tem sentido, né, Gil? tudo. O sommelier está ali para orientar o cliente, né? De todas as formas possíveis. Né? E assim, não só assim, na minha visão, eu vejo a ação do sommelier com uma importância tão grande, né? A gente que transita nos restaurantes e vende, né? Para os restaurantes, sim. os treinamentos que os sommeliers promovem para a equipe de serviço, Sim, né? Porque sim. você viu a elegância, né? A elegância do Gil abrindo um vinho, né? Contando, né, sobre esse ritual, que eu queria até que você começou já a falar muitas coisas, e assim, eu até gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre a importância desse ritual, né? Isso é muito importante. Mas, assim, o sommelier, ele é um orientador, ele é um consultor, ele é um professor. Exatamente. Ele não precisa chegar no nível do Gil, mas assim, no dia a dia dele, ele já é tudo isso, né?
É bom você falar isso, porque no fim do dia ele está lá para te ajudar. Sim, e acaba te ajudando mesmo, de fato, né? Isso aí. Tem muito sommelier que às vezes ele não se preocupa muito com a imagem dele, né? O que não é muito legal. Um conselho que eu dou sempre para todos os profissionais que atuam no campo, que você não sabe quem você está servindo, né? É subestimar, às vezes, o conhecimento da pessoa. Eu falo isso, que isso já aconteceu comigo. Eu pedi um vinho para um restaurante, não vou falar onde é que é, mas restaurante bom, não foi barato. E o rapaz olhou para mim, me tratou com um certo Desdém. desprezo, começou a falar de aroma do vinho, começou a falar de tanta coisa, de ficha técnica, coisas que não me interessava saber, né? E foi falando, eu deixei ele falar à vontade. Então, não é necessário você fazer isso. Então, o sommelier está ali para te orientar somente. Olha, esse vinho aqui é um vinho que combina com um determinado prato, ele harmoniza bem. É um vinho que ele tem alguma nota de especiaria, alguma nota de... Se você não gosta muito de um vinho com notas de especiaria, gosta de um vinho mais frutado, esse é o vinho, entendeu? É bárbaro. São coisas simples, não precisa você enfeitar muito o pavão, né? E é muito importante, sim, o sommelier, antes de servir o cliente, ele provar. Isso não é prejuízo nenhum para o cliente. Todo o cliente, ele sabe que isso é uma prática natural no mundo inteiro, entendeu? Você vai para a Itália, para a França, e você vê a mesinha do sommelier lá, ele faz lá, inclusive, longe de todo mundo. Ele prova, depois que ele começa a fazer o serviço. Perfeitamente. Entendeu? Exatamente. Eu ainda acho que esse tipo de informação, né, já desperta o interesse de quem não conhece, de quem não tem muito conhecimento e quiser, né, tomar um vinho mais indicado para a carta, né, ou para o cardápio de um determinado local, restaurante, tá aí o sommelier para ajudar nisso. Né? Porque você vai num determinado restaurante, você já tem uma ideia do que você pode, o que você está afim de comer. Hoje eu vou comer um peixe, uma carne, uma massa, né, um brodo, né? Então tudo tem um acompanhamento. Sim, né, sim, então, assim, sim. eu acho que você já vai direcionado ao que você vai pedir e aí o sommelier está lá, de fato, para te orientar nisso tudo. Né? Eu acho muito bacana. Ô Gil, e esse ritual todo, né, que envolve o vinho, é frescura, Gil? Conta pra gente. Não é frescura. Isso Eu fiquei maravilhado, só para você saber, Gil, eu tô maravilhado com isso. Isso não é frescura, gente. Isso aí realmente é uma educação, né? É uma educação, e essa educação, ela não nasceu agora, ela já vem de muitos anos, já de muito tempo atrás, né? Existe, gente, pessoas que não trabalham num serviço. Eu tive muitos alunos, inclusive médicos, que eles vieram fazer o curso comigo, e muita gente fala, mas por que o médico quer saber, né, sobre... Porque o médico também recebe visita na casa dele, e não é legal, né? Ele passa de médico, ele passa a ser um sommelier. Assim, em curtas palavras, o que é um sommelier? Gente, é um serviçal, é um samurai, né? Que ele presta serviço. Ele serve, essa é a verdade. O sommelier, ele serve, ele está ali para servir, né? Em todos os sentidos. Em todos os assim, sentidos, né? E servir bem. Né? A mesma coisa, você pega um espumante, né? Se o sommelier, ele tem um conhecimento que ele não deve pegar o espumante e ficar rodando, sabe, a rolha, porque isso aí é um perigo, e principalmente pôr na cara ali em cima da rolha, pode tomar um soco na cara. Muito grave, um acidente muito grave. Então, não é legal também você pegar numa mesa, num jantar, você pede um champanhe, por exemplo, e o camarada pega o champanhe lá e roda a rolha lá e pof, e faz aquele barulhão parecendo que o navio vai partir, né? Meu Deus do céu, isso é feio demais. Então, quando se abre espumante, você deve pegar a garrafa, segurar a rolha, rodar a garrafa e mal você vai escutar aquele assim, ó. E a rolha na mão. Serginho?
Eu não quero falar nada, mas a virada do nosso ano aqui na Rádio Amizade foi com o seu Marcelo Cabianca fazendo exatamente isso. Você lembra? É isso É aí, mesmo. Serginho. Bem Perfeitamente, inclusive, viu, Bem Gil? lembrado. É Você mesmo? deve ter ensinado esse menino, que é um garoto. Ainda não. Já matriculei o Marcelo na escola do Gil. Já. Não, mas é verdade, gente. Tudo isso parece que é frescura, Eliana, mas não é frescura. Não é, né? Isso é uma coisa muito elegante, porque vinho é uma bebida diferente de todas as demais bebidas no mundo inteiro. É diferente, não adianta, pode quem quiser falar, é o elixir dos deuses de verdade, porque é uma bebida prazerosa, uma bebida elegante, é uma bebida charmosa, é uma bebida romântica, né? É uma bebida poética, que eu, aliás, né, diga-se os poetas antigos, né, Ilíadas, né, que escrevia já sobre a poesia Homero falava dos vinhos, né, do romantismo dos vinhos. Então, quem gosta, por exemplo, do romantismo, é a bebida correta. Quem não gosta, gente, então vamos pular carnaval, né? Vamos falar sobre outras outros coisas. assuntos. Exatamente. E assim, até uma forma também da pessoa trazer cultura para si mesmo. É Sim, verdade. Sim, Então, sim. assim, são comportamentos, além do educacional que vem por trás disso tudo, né? É um comportamento que a pessoa pode também melhorar na questão, né, de trazer uma pessoa querida mais próxima, né? Sim. Tanto homem quanto mulher que quiser fazer, né, que quer mostrar alguma coisa diferenciada, né, para aquela pessoa. Tá aí o comportamento ideal, né? Com Você certeza. comprar uma bela garrafa de vinho, Com certeza. independentemente do preço, né, ou do rótulo, né? Sim. Né? Mas com todo esse ritual, mostrar para aquela pessoa que ela tem um requinte interno. Porque isso daí é cultura. Cultura traz uma infinidade É isso, de o Marcelo tá está tocando- tocando, ele está muito tocando num interessantes. assunto, né? Porque assim, o Gil, assim, apesar desse grande profissional, ele é dotado de uma simplicidade, uma humildade tão grande, né? Ele não realmente nunca sobrepõe ninguém, Não. né? Eu conheço o Gil já há um tempo e ele nunca coloca todo o conhecimento dele à frente de ninguém. Ele tem um respeito enorme, né, pelas pessoas. Sim. Mas, assim, que é importante, o Gil falou com tanta simplicidade, né, do ser sommelier, porque nós somos serviçais, nós somos a serviço. Mas eu acho, Gil, que é importante você ressaltar o quanto, porque assim, o ser sommelier hoje está muito banalizado, você Sim, sabe disso, sim, né? sim. Em qualquer esquina, qualquer cursinho de internet, a pessoa faz e acha que, eu já sou sommelier. Então, eu Sim. queria também te pedir para você falar um pouquinho disso, Sim, né? sim. E para as pessoas entenderem também Sim. os conteúdos 360 graus, porque não é só o saber do vinho, é história, é Sim, geografia, sim. e aí Sim. por aí vai. Bacana, Eliana. Olha, você sabe que uma das coisas que eu aprendi, e na minha formação, inclusive, quando eu fui colocado esse Sprite Van, né, no meu pescoço, meu professor falou: agora você é um sommelier internacional, então seja humilde. E eu desabei a chorar. Chorei, copiosamente, chorei. Por quê? Uma coisa que ele sempre nos ensinou é você não achar que você sabe mais do que as pessoas, né? Porque existem profissionais no mundo do vinho que nunca foram na escola, mas o respeito dele é tão grande pela bebida. Ele foi uma pessoa que nasceu e criou ali, fazendo vinho com a família, com os pais. Sim. E isso não tem preço que paga. E ele aprendeu todo esse ritual, toda essa coisa bacana, né? Agora, o que acontece? Existe hoje no mercado, realmente, profissionais que ouve uma palestra ali, já sai de lá achando que já é um sommelier. Errado. Faz um curso online de meia Faz hora, né? um curso online de meia hora, já acha que é sommelier. Gente, o sommelier vai muito além. Voltando para o mundo do vinho, como eu falei, o sommelier ele tem que abranger várias situações para ser um sommelier. Tem que ter conhecimento de muita coisa, né? Chá, gin, cachaça, uísque e assim por diante. Mas um sommelier que realmente ele
faz um curso de verdade, um curso para ter o aprendizado, ele vai respeitar a vitivinicultura, ele vai aprender sobre a legislação das regiões, dos países, né, das localidades. Ele vai aprender a respeitar o produtor, desde o plantio, né, o cultivo, a colheita, enfim. Ele vai aprender a respeitar isso. Ele nunca vai falar: esse vinho é sem vergonha, esse vinho não presta, esse vinho não vale nada, esse vinho aí é uma porcaria. Não existe vinho porcaria. Nós temos aqui no Brasil o vinho suave, que só essa nomenclatura é só aqui no país, né? Só no Brasil, porque é feito de uvas vitis, não é feito de uvas próprias de se fazer vinho. São feitos de uvas vitis labruscas, né? Que são uvas comestíveis, uvas que você tem que consumir in natura. As uvas próprias são as vitis viníferas, que são essas Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc, enfim, entendeu? Mas, então quer dizer então que esse vinho suave é uma porcaria? A gente não deve nunca na nossa vida falar isso aí, porque tem famílias que vivem disso aí, desse cultivo, do plantio, de fazer, de engarrafar e de vender a vida inteira. Esse é a uva inteira. Isabel, que é tão popular, né? Que faz Exatamente. O tradicional sangue de boi, sim, todos eles. Sim, que na verdade... São cooperativas que né? atendem diversas famílias, gente. Então, não é legal você chegar numa pessoa que não tem conhecimento de vinho e falar: não estou me ensinando que isso é porcaria. Não é porcaria. De jeito nenhum. Né? E tem pessoas que vieram desses vinhos chamados de porcaria, que hoje estão tomando aí vinhos caros e vinhos seletos. Isso é muito importante que você está falando, porque a gente não se deve, a gente fala dos vinhos de mesa, né? Você deve criticar. Eu tenho no meu portfólio vinhos de mesa também. Sim. Aqui no Brasil, quando você vê no rótulo vinho de mesa, você já vai direto saber que aquele vinho foi feito de uvas vitis labruscas, uvas comestíveis, uvas que eram para você consumir in natura, mas foram feitos vinhos dele. Né? Lá fora, por exemplo, já não. Um vinho italiano, um vinho francês, vem vinho de mesa. Mas o vinho de mesa lá é feito de uvas corretas, uvas vitis viníferas, né? Não de vitis labruscas. Muito bom. Entendeu? Tem um vinho desses que, pegando esse gancho, que ele é campeão de vendas há 10 anos no mercado brasileiro. E esgota, né? Você vê nas prateleiras de tudo quanto é lugar, que são vinhos num valor relativamente mais baixo, mas é campeão de vendas há 10 anos. Você sabe, Marcelo, que eu tenho uma coisa comigo, que eu não me incomodo de maneira nenhuma de pegar qualquer vinho, de qualquer vinícola, que eu já fiz isso, né? Eu peguei um espumante de uma determinada vinícola, levei para Punta Cana, fiz uma gravação espetacular, tomando um vinho que chamou a atenção de algumas pessoas lá e vieram: vinho brasileiro, sim. Isso aí. E a vinícola gostou muito dessa atitude, porque eu estou promovendo, afinal de contas, os nossos vinhos, né? Lógico. Não é verdade? Lógico. Então, muita gente não sabe, Helena, mas nós temos países vizinhos aqui que respeita a legislação, aquelas vinícolas sérias, mas tem algumas vinícolas A grande maioria não. que eles não respeitam a legislação. Aí mistura vitilabrusca com vitivinífera, e o brasileiro que não tem esse conhecimento vai lá e bebe: que vinho bacana, que delícia. e fala até o nome da uva, né? Eu não vou citar porque é muito na cara. Você até falando, né, sobre isso, sobre como profissionais e sempre respeitar esse processo produtivo, né? E você mais do que isso, né, como juiz. Sim. Você deve passar, assim, situações diversas na sua mão, né? Tem o clube dos 7 selos do sommelier. Eu fiz várias avaliação de vinhos lá, e vinha aqueles vinhos que você não conhece, você não sabe o que está ali, né? Vem a garrafa, né? Coberto, e você faz a avaliação, você pontua, né? E era engraçado, porque às vezes tinha umas pegadinhas lá.
Eu Por isso que é importante. As pessoas pagam para fazer degustação às cegas. É. E um juiz Exato. faz a degustação às cegas Pois o é. tempo todo. Eu já dei muita consultoria, inclusive os vinhos da Geórgia, né, que esse embaixador estava falando para o Marcelo. O embaixador da Geórgia, ele veio para o Brasil, né, e nos convidou, foi eu e minha esposa, nós fomos para Brasília, onde foi feita a avaliação desses vinhos, né, um evento assim muito legal, muito bacana mesmo, e diversos vinhos ali, a gente não sabia o que era, né? Fomos fazendo a avaliação deles assim, né? E é curioso porque na Geórgia a terra lá embaixo é muito carvão, por isso que os vinhos lá são muito minerais, né? Muita mineralidade. E eu não tinha essa formação, na verdade eu não tinha. Por mais que você estuda, Serginho, você estuda, sempre alguma coisa fica para trás. E eu falei assim, esse vinho está com carvão na taça, será que a taça está com algum problema? Não, mas não era. Estava no caminho certo, né? Mas era do solo. Era do solo, porque o terroir, ele te dá... Sentiu o carvão. Sentiu o carvão, é isso aí, é isso aí. Então, tem vinho que você sente petróleo nele, entendeu? Verdade. Uns falam Gewürztraminer, né? Outros acham que o correto é o Gewürztraminer. Né? Essa uva mesmo, ela te dá um vinho que às vezes você sente um certo petróleo, de tanta mineralidade que tem. Tem bastante mineralidade. Que é legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gil. Lógico. Já teve algum momento que você, enquanto juiz, experimentou e falou assim, gente, isso aqui não é o que vocês estão falando que é, não. Vocês estão tentando enganar o juiz. Você sabe onde é que eu tive essa experiência? Meu professor, que é italiano, né? Ele inclusive me incentivava muito a dar sequência nos meus estudos, né? E no dia do exame final, colocaram um Cabernet Sauvignon na taça. E eu estava também com um problema, porque tem isso também, entendeu, Serginho? Você está com um determinado dia que o seu sentimento não está legal, você acaba desviando a sua atenção numa análise organoléptica. E eu, naquele dia daquele exame, eu estava enfrentando um processo dentro da minha família, né? E na hora de fazer a avaliação, todo mundo ali deu... Eu era sempre o primeiro a levantar da mesa e entregar. E quando eu fiz a avaliação lá, eu dei... Tipo assim, ó, de 1 a 10, minha nota foi 1,5 naquele vinho. E era um vinho de guarda. E meu professor ele olhou assim, qual é o seu decepcionado. Aqui! Ele ficou decepcionado, olhou para mim e fez assim, Gil. Quando ele falou assim, eu falei, putz, fiz besteira. Então é muito comum, né? E eu vou te falar mais uma coisa. Tem um amigo meu que tem um restaurante na Vila Nova Conceição. E junto uma amiga minha que é dona de uma agência de turismo, já levamos várias pessoas para fora, né, para visitar vinícolas. E ela convidou algumas pessoas viajadas, pessoas que já tinham ido para vários lugares do mundo inteiro. E a gente ia fazer um tipo de uma brincadeira lá com vinhos à cega. E colocamos vinhos bons, caros, mas eu acabei descobrindo um vinho no antigo Macro. Lembra do Macro Atacadista? Eu achei um vinho português lá. E eu levei para minha casa, custava R$25, Serginho. Vinho português, reserva. Eu levei ele para minha casa e falei assim, meu Deus, que vinho é esse? Que vinho maravilhoso. Eu fiz a análise dele várias vezes e chegava na mesma conclusão. Falei, esse vinho é muito bom, bom demais. Peguei esse vinho e levei nessa noite no meio dos bambamãs lá, né? Todo mundo que viajado, que tinha conhecimento disso, daquilo. E eu fui falando de um por um dos vinhos, mas enfatizando sempre aquele barato, como que ele seria o vinho da noite. E todo mundo caiu no negócio. Todo mundo pegava o vinho e falava assim, nossa,
Nossa, esse aqui Que é dos maravilhoso. deuses. Nossa, esse vinho aqui, olha, esse vinho tem aroma disso, esse vinho tem aroma daquilo, esse vinho tem nota disso, nota daquilo. E é verdade. E eu mesmo fazia assim, ó. Meu Deus, eu fazia de propósito, sabe? Então você vê como é que, às vezes, você incentivar as pessoas numa coisa errada é fácil demais, né? Sim. E também não significa que aquele vinho de R$ 25 realmente não tivesse Sempre incrível, fala né? Não, dele, e é o eles- preço, né? E ele Ele estava estava incrível. incrivelmente incrível. É isso aí. E o que aconteceu? Quando nós terminamos de fazer toda aquela avaliação ali, todo mundo bebeu, acabou a festinha lá, vários deles. Gil, onde eu compro esse vinho? Eu quero uma caixa desse vinho. Falei, ó, precisa pôr dinheiro aí. Sabor. Não quero nem saber o preço. Eu quero uma caixa. Esse pra mim foi o vinho da noite. Nem te Falei, conto. Maravilha. É o vinho da noite? Tá bom. Quando nós começamos a tirar o rótulo de todos os vinhos, Serginho, eu vi a cara deles assim, Assim, ó. ó. Meu Gil, Deus. você pegou a gente. Gente, pegadinha. Você nos pegou aqui. Caramba, não sei o quê. Pois é, isso aí Então eu falei mesmo. para vocês aprenderem, gente, que tem vinhos que ele ganha um certo nome no mercado. Isso não quer dizer que ele é o melhor vinho. Sim. Não quer. Nós temos vinhos brasileiros aqui. Eliana distribui um vinho aí da Garbo, né? Sim. Espetacular. Eu gosto muito dos vinhos deles. Admiro muito. Realmente. Né? Então, nós temos vinhos aqui no Brasil que supera muitos vinhos de outros países aí. Com certeza plena e absoluta. Eu estudei em Trento, na Itália, e eu tomei um Teroldego lá, que é uma uva trentina. E eu me apaixonei por essa uva. Falei, meu Deus, que pena que no Brasil ninguém faz esse vinho, agora? né? Não. Passou o tempo, um amigo meu, que ele estudou no Senac junto comigo, foi na nossa primeira formação, ele chegou para mim e falou, ô Gil, eu estou comprando e vendendo vinho, mas eu comprei um lote de uma vinícola de um vinho aí, rapaz, que eu nem sei que essa uva aí, horrível. Que nome é esse? Que vinho, eu me arrependi de ter comprado esse vinho. É mesmo? Pior que eu tô com estoque disso aí que você não tem noção, ele falou. Falei, que vinho que é? Deixa eu dar uma olhadinha. Quando eu vi Teroldego, eu falei assim, você tá de brincadeira que você tem esse vinho aí? Eu falei, não, deixa eu experimentar. Na hora. Serginho, a hora que eu tomei o vinho, Eliana, eu parece que eu tava voando. Eu falei, rapaz, você tá com ouro na mão, ouro, meu, ele pelo tá amor falando de que tá com Deus. lixo. Você tá com lixo? Não, você não tá, você tá com coisa boa na mão. Ele começou a passar essa confiança pro pessoal. O estoque dele evaporou, Eliana. Imagino. Ele vendeu tudo. Imagino. Tudo. Tem Teve que várias fazer vinícolas investindo nessa Sim, uva aqui. sim. Várias vinícolas. A Antielota também é uma uva Antelota maravilhosa. também. Bom, a única coisa que eu falo para vocês é assim, gente, olha, no mundo do vinho existe mais ou menos cerca de umas 10 mil tipos de espécie de uvas. Acho que catalogadas deve ter umas 3 mil, né, Leandro? 3 mil? Já, assim, talvez um pouco detectadas tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 10, porém, 12, depende. quem elabora as uvas mais elaboradas são aquelas que todos nós conhecemos mesmo. Sim. São as baladíssimas, né? Badaladíssimas, né? As de sempre, né? A Cabernet Sauvignon, a Merlot, Malbec. Sim. Mas vem vindo aí uma gama, uma leva de vinhos aí espetaculares aí, de uvas que você nunca... Eu fiquei surpreso aí com uma uva que eu ouvia falar dessa uva e todo mundo falava, tá em extinção, tá em extinção. E eu tomei num evento de vinhos portugueses, que é a tinta... Roriz. Não. Que é uma uva tinta francisca. Tinta francisca. É. E todo mundo falava, tá em extinção, tá em extinção. E eu vim tomar esse vinho num evento português, que é uma uva portuguesa. Eu fiquei doido. Eu falei assim, tá de brincadeira, né? Então, tem muita coisa
que ainda vai surgir no mercado. E o consumidor precisa se abrir, né, para essas Tem. experiências, Você não né? pode ficar só na Não mesma pode ficar só uva. no mais do mesmo. Mas o que vocês promovem aqui, Helena, é exatamente isso, né? Porque essa gama de informação que o pessoal que assiste a gente recebe, ele começa a sair com propriedade para Sim. essas novas experiências, né? Sim. Sim, sim. O que nós estamos proporcionando para eles é exatamente isso. A capacidade a partir A de então. partir de então. Sim. Gil, e você, desculpa se a gente cortar, Imagina. mas você discorreu assim, você já trouxe tanta educação pra gente hoje aqui, para o público, né? E você é um educador nato, né? Sim. Tanto é que é proprietário de uma escola e eu gostaria muito que você falasse pra gente, contasse pra gente desse teu projeto, Sim. né? Como educador, porque eu sei que você já foi educador de grandes instituições, Sim. como o Senac, como muitas Sim. outras, mas eu acho que é importante você trazer esse projeto, né? Essa é uma das perguntas que a gente tem, que é uma pergunta, uma solicitação nossa, e por outro lado também que você fale um pouquinho para a gente aqui nessa mesa, porque ser o sommelier, né, como a gente disse, envolve muitas coisas. Sim. Mas também a gente não quer criar esse distanciamento, porque Sim. está aí a prova da sua escola, do seu empreendimento, que Sim. pode levar, né, todo Sim, esse sim. conhecimento para as pessoas comuns como nós, que queremos aprender. Então, fala um pouco desse teu projeto Sim. e de como todos nós podemos chegar até você Lógico. para ter esse... Boa. Olha, Eliana, você sabe que eu tenho eu tenho uma outra empresa que não tem nada a ver com vinho, né? Eu monto cestas de Natal e cestas básicas, Uhum. que é uma empresa que está no mercado já há cerca de 40 anos, ou quase 40 anos. Comigo, essa empresa tem 27 anos, aproximadamente. E eu atendia assim a nível Brasil e depois eu comecei a me desgostar do ramo por conta de situações adversas, né? Que rola no mercado. E eu queria muito assim partir para uma outra profissão, um outro negócio. Um sobrinho meu ele é sommelier, e ele um dia chegou para mim e falou assim: ô tio, você tem a cara de um sommelier. Eu falei, mas o que é isso, O que sommelier? é cara de sommelier? Olha, isso é verdade. Olha essa foto do Gil. Então, e ele falou isso para mim, eu falei, mas o que é sommelier? Eu não sabia nem o que era sommelier, né? E ele começou a me explicar, foi onde eu fui fazer o meu primeiro curso no Senac. Fiz o primeiro curso no Senac, achei que eu precisava ter mais conhecimento, fui para a Tomou a Universidade de Caxias do droguinha. Sul. Tomou a droguinha. Acabou. Exatamente, tomei, gostei. De lá, o meu professor falou, por que você não faz a FISAR na Itália? Fui para a Itália e assim sucessivamente. Voltei de lá com a intenção de educar o máximo de pessoas possíveis, né? Porque eu achei um campo assim extraordinário. Não só abre portas para as pessoas trabalhar, né, em hotéis, em restaurantes, né, em importadoras, né, e tantos outros comércios que existem ligados ao mundo do vinho e outras bebidas, né, como também para sua própria educação, né, que é bacana, que quanta gente tem uma adega em casa, mas não tem esse conhecimento, né? Verdade. Não tem, Verdade. infelizmente não tem. E faz as coisas assim de qualquer jeito, aleatoriamente, né? E foi onde então eu falei assim, puxa vida, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero montar a minha própria escola porque eu quero ensinar o que eu aprendi e a minha maneira. Evidentemente que respeitando sempre, né, a legislação mundial, né, todas as legislações de todos os países, que cada uma tem a sua legislação, tem as suas exigências, né? Então a gente procura respeitar. Outra coisa que eu faço, que acho que muita gente não faz, inclusive onde eu dei aula também não faz, isso é laboratório. É um mini laboratório. Então eu faço isso aí para você entender o que é um vinho muito tânico, o que é um vinho que tem um corpo médio, né? O que é um vinho muito ácido, entendeu? E com isso a gente faz um pequeno laboratório com outras bebidas para você gravar na sua mente o que é isso, né? Eu gosto muito de usar produtos naturais para você detectar aromas na taça, né, do vinho. É muito fácil você pegar um Pinot Noir e falar assim,
Nossa, meu Deus do céu, tem uma cereja aqui dentro, que violenta. Ótimo, todo mundo sabe que o Pinot Noir, ele transmite mesmo para você esses aromas, mas eu quero que você entenda, né, o grau desse aroma no seu nariz, como é que você chegou nesse entendimento. Porque quem elabora o vinho, ele não coloca a cereja dentro da taça. Né? Mas se você tem o conhecimento da região, da legislação, né, do terroir onde foi elaborado aquele vinho, você vai entender por que ele tem aquela cereja na taça. Né? Então, é bacana. Eu acho que são conhecimentos interessantes. Outra coisa que, às vezes, a pessoa se guia muito por um vinho que tem uma determinada nota. Né? Gente, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque um vinho que ele recebe uma nota altíssima lá fora, ele vem para o Brasil, por exemplo, né? Que é um país tropical, ele vai sofrer interferência de clima, do balanço do mar, de tantas coisas. Às vezes chega, ele não é bem armazenado. E quando você vai fazer uma reavaliação daquele vinho, ele não tem a mesma pontuação. Sim. Entendeu? Não recebe a mesma pontuação. Então, por isso que é bacana você ter também esse conhecimento, né? Você própria fazer a sua própria análise organoléptica, né? E isso o teu curso de sommelier traz para as Traz, eu mostro sempre, ensino até pontuar. Ensino você pontuar um vinho, Bacana. né? Na hora ali, né? Não o vinho que já está pontuado e tal. Porque é fácil você né? Chegar naquela pontuação. Gil, Né? então não é um recurso inatingível para pobres mortais. Não, de jeito nenhum. O curso ele é aberto para quem quiser fazer, quem tem uma tendência a gostar do vinho, né? Ele é aberto. Uma coisa que eu posso falar é que o vinho ele abre muitas portas de trabalho para muita gente. Né? Hoje eu sei porque tem restaurantes que às vezes me ligam perguntando se eu conheço. Você conhece algum sommelier para trabalhar aqui? Então, quando a gente fala de humildade, gente, nós somos um país complicado em relação a ganhos, né? Então, todo mundo está buscando uma sobrevivência financeira. Então, você entra num restaurante já querendo ganhar 10 mil reais, né? Não, eu sou sommelier. Não, eu estudei lá fora, eu fiz isso, eu fiz aquilo de curso. Não, errado. Então, o ideal é que você atenda a necessidade daquela pessoa e trabalhe junto com ela e vai galgando ali os seus degraus, né, de conhecimentos e financeiros, enfim, até atingir o seu objetivo. Mas o vinho realmente ele abre muitas portas. Muitas portas. Bom, tem gente que ganha dinheiro aí fazendo confrarias com vinhos, né? O que a gente tem que mostrar aqui, essa aqui é a escola do Gil. RG do vinho, extremamente criativo esse nome, eu acho incrível. É a identidade, né, do vinho. É a identidade do vinho. E, Gil, para todos os nossos ouvintes, né? Sim. Que a gente fala telespecto ouvintes. Como a gente chega até você, né? Eliana, eu tenho o site da RG do Vinho, mas tem o meu telefone que... Você pode passar para a gente, Gil? Pode falar, nós vamos colocar depois aqui embaixo, tá, com QR Code e tudo mais. Ok. Se as pessoas quiserem te procurar. Então, meu celular é o 11, né? 975550855. Tem o telefone fixo também, mas eu gosto de falar com as pessoas, porque eu gosto de explicar para a pessoa o que significa esse curso. Porque você quer o curso para quê? Para o seu conhecimento, para a tua educação, para o seu particular, né? Para você abrir um novo negócio. Se você pretende trabalhar com vinhos, eu vou te direcionar também a esse mundo, inclusive te indicar, né, algumas vinícolas, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. Muito bom. Que né? sensacional. Mas o bacana mesmo, eu gosto muito de valorizar o nosso produto aqui. Perfeitamente. Vale ressaltar também, antes da gente até finalizar essa entrevista, que o Gil é consultor. Então, para as empresas que estão assistindo a gente aqui, Sim, que quiserem contratar os serviços do Gil, para a parte de curadoria e tudo isso, o Gil pode... Vamos só repetir o número de novo, sim, Gil? Por favor, 11 9 75
75 55 55 08 08 55. 55. E o site, Gil? É www.rgdovinho.com.br. RG do Vinho, tudo junto.com.br. .br. Estivemos essa noite com esse especial. O Gil é especialíssimo, né? É muito bom estar com você aqui, Obrigado, Gil. Quero te obrigado, agradecer Serginho. muito a gentileza. Eliana, mais uma noite Mais uma maravilhosa. noite aqui, num prazer enorme. Agradeço de coração Gil, que além de ser o profissional que é meu amigo, e que essa casa vai estar sempre com as portas abertas. O Boa. Vinho Pode Você Cast sempre está aqui de braços abertos para te Legal, receber. obrigado. Obrigado, eu agradeço muito. Muito bom. E ao Marcelo, Eu faço das palavras dele as minhas também. Sim. As portas da Vila Cabianca estão abertas também para você, Gil. Ok. Sempre em contato com a gente. É um prazer estar aqui com você, Serginho, Marcelo, todo mundo. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Gil? Eu que tenho muito a agradecer vocês, essa oportunidade, né, de a gente poder falar um pouco sobre vinhos, né, que é uma coisa que eu não abro mão, eu adoro falar quase de não vinhos. gosta. Pois Quase não gosto. Quase não gosta. As pessoas falam que eu falo mais que a boca, mas eu falo mesmo. Falo mesmo ainda mais daquilo que eu gosto, né? Ainda mais com vinho. Mas na assim, boca. eu quero, assim, quando vocês quiserem, o dia que vocês quiserem fazer uma brincadeira aqui, trazer mais algum convidado aqui, fiquem à vontade, será um prazer imenso Puxa fazer umas vida. pegadinhas aqui Vamos para fazer vocês terem um muita coisa. entendimento do que é o mundo do vinho, como ele nos alegra também nesses momentos aí Com de pegadinha, certeza. sabe? E acaba sendo um aprendizado assim muito grande Sem para gente, dúvida. né? Bacana. Isso aqui Muito foi mais do que bom. uma aula. Muito bom. Estivemos hoje com o Gil Batista. Vinho Pode, Você Cast. Cast. Valeu, gente! Tchau. Tchau.